A graça e a paz do Senhor Jesus. Pode se assentar, meu amado irmão, minha amada irmã. Que honra estar com vocês aqui. Amo demais aqui a Assembleia de Deus. Sempre bom estar aqui em Anápolis com meu amigo irmão Pastor Eberson. Quantos amam a vida do Pastor Eberson? Olha aí, que bênção. Muitos anos de caminhada lado a lado, servindo nas fileiras do exército de Deus. Que você tenha um final de ano abençoado, uma reta final de ano cheia do Espírito Santo, amém, queridos? Que Deus abençoe o seu casamento, sua família, o seu trabalho, os estudos, e que Deus continue falando conosco nessa semana da família. Vamos abrir juntos a palavra de Deus, primeiro livro de Reis, capítulo 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, é a história de uma família restaurada pelo poder de Deus. A história de uma família restaurada pelo poder de Deus. A família da mulher que nós conhecemos como a viúva de Sarepta, a viúva sareptana. Diz assim a palavra do Senhor, eu vou ler na tradução NVI, primeiro livro de Reis, capítulo 17, a partir do verso 7. A gente vai ler do verso 7 ao verso 24. Diz assim: Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então, a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: Por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois, faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: Que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: Ó Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: Ó Senhor, meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: Veja
seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Nós oramos, ó Pai, que a tua palavra frutifique em nossas vidas. No nome santo de Jesus nós oramos e a igreja diz amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, este é um dos textos mais importantes de toda a Bíblia. Esse é um texto chave de toda a Sagrada Escritura. O próprio Senhor Jesus citou esta passagem. No Evangelho de Lucas, no capítulo 4, verso 24 a 27, quando Jesus estava sendo hostilizado na sua própria cidade, ele falou assim, que um profeta não tem honra na sua própria casa. E ele citou o exemplo da viúva de Sarepta. Ele disse assim: havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas. Quer dizer, de tantas viúvas que Elias poderia ficar na casa delas, você crê que Deus poderia usar qualquer viúva que ele quisesse? Quem crê? Deus é Deus. Deus poderia ter escolhido qualquer viúva em Israel, Jesus falou, mas nenhuma delas foi escolhida. Foi escolhida uma viúva gentia, lá de Sarepta, de fora de Israel, como disse Jesus, na região de Sidom. Um profeta não tem honra na sua terra. Então Elias, ele foi usado por Deus, e essa viúva gentia foi usada por Deus, e Jesus então elogia a fé dessa mulher. O próprio Filho de Deus elogiou a fé dessa mulher. Louvado seja Deus pela graça dele sobre nós. Louvado seja Deus pela misericórdia dele. Jesus elogiou a fé dessa mulher. Essa mulher é tão importante, nós não sabemos o nome dela. A gente chama, né? Viúva de Sarepta, a Sareptana. Ela é tão importante que ela aparece ao lado dos heróis da fé em Hebreus capítulo 12. Ela aparece ao lado de Moisés, ao lado de Noé, ao lado de Abraão. E lá em Hebreus capítulo 12, verso 35 diz: houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Ela é mencionada lá no finalzinho da Bíblia, em Hebreus capítulo 12. Então esse é um texto que nós podemos aprender muito. Quantos amam estudar a palavra de Deus? Esse é um texto muito importante, muito importante. É a primeira ressurreição da Bíblia. A ressurreição é chave na Escritura. Essa é a primeira ressurreição. Existe a alusão à ressurreição, quando fala lá em Hebreus que Abraão creu que Deus poderia ressuscitar Isaac. Agora, a primeira ressurreição registrada de fato é essa ressurreição do filho dessa mulher. Quem quer aprender com a palavra de Deus? O contexto aqui é muito simples. O texto diz: algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. Para a gente entender a grandiosidade da fé dessa mulher, primeiro a gente tem que entender o grande pecado que existia em Israel. O rei Acabe é descrito nos versos antecedentes como o pior rei que já existiu na história de Israel. O pior de todos os reis. O pai dele, Onri, tinha sido um homem muito perverso. Literalmente, a palavra é forte, mas ele tinha sido uma desgraça para a nação de Israel. Um homem idólatra, um homem mau. Só que a Bíblia diz que Acabe conseguiu ser pior que o pai dele. Acabe é literalmente o fundo do poço da nação de Israel. Diz assim, no capítulo 16, no verso 30. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar
culto a Baal e adorá-lo. O próprio rei de Israel construiu um altar para Baal. Então havia um grande pecado em Israel. Um grande pecado. Um momento muito triste. Um rei que se tornou idólatra, influenciado por uma mulher idólatra, Jezabel. Ele trouxe Baal e construiu um altar para adorar Baal. O que é Baal? Baal é um deus da prosperidade. É o deus da fertilidade. Ele é representado por um touro. Até os dias de hoje, tem pessoas que adoram touros ao redor do mundo. É a mesma ideia de Baal. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, você já deve ter visto, se você foi lá ou viu uma foto, quem já viu uma foto de um touro em Wall Street? Um touro que as pessoas encostam nele lá, diz que dá sorte para ganhar dinheiro. Está repreendido isso em nome de Jesus. Até os dias de hoje, o touro da prosperidade. A mesma ideia de Baal, já está lá na Bíblia. Agora, se por um lado tinha um grande pecado, por outro lado, Deus levantou um grande profeta. Deus levantou um grande profeta, Elias. Elias surge do nada. Capítulo 17, é assim, ele não tem nenhuma apresentação. É assim, ó. Ora, Elias de Tisbe em Gileade disse a Acabe. De repente aparece um tal de Elias na corte real denunciando o rei. De repente. Então havia um grande pecado, Deus levantou um grande homem. Elias surge do nada. O nome dele, Elias, El-Iá, que é Javé. Significa, Javé, Jeová, é Deus. O Senhor é Deus. Olha o nome dele. O nome dele já declara o poder de Deus. O Senhor é Deus. E ele começa o ministério dele na presença do rei. É a primeira vez que ele é mencionado na Bíblia. Então Deus levantou um grande profeta. Havia um grande pecado, mas Deus levantou um grande homem. Ele está na presença do rei, não para bajular o rei, mas para corrigir o rei, exortar o rei. Deus levantou um profeta para exortar o rei. Elias passou para a história como o líder da resistência à ascensão de Baal em Israel. Ele chamou o povo ao arrependimento. Ele condenou um povo que muito facilmente sucumbiu ao ambiente social. O rei, Jezabel, falaram que tinha que adorar Baal, o povo, igual besta, começou a adorar Baal. Um povo sem firmeza de fé com Deus. Então Elias desafiou o poder da época. Um grande profeta. Sempre há, meus amados irmãos e irmãs, uma guerra pela lealdade do nosso coração. Que nós possamos sair dessa semana da família dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, queridos? Não há Baal, não há Moloque, não há nenhum outro Deus senão o nosso Deus. O Deus de Israel, o único Deus verdadeiro. Meus amados irmãos, poucas pessoas tiveram tanta importância na história quanto Elias. Ele não conheceu a morte. Só ele e Enoque, na Bíblia inteira, não passaram pela morte. Ele é um dos dois, ele e Moisés, que estiveram presentes com Jesus na transfiguração de Jesus, naquele monte onde Jesus foi transfigurado. E Jesus, ele conversa com Moisés e com Elias. Então Elias, um grande profeta. Só que quando Elias chega para Acabe, olha a palavra que ele declarou: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Então isso gerou, em terceiro lugar, uma grande crise social, uma seca. Parou de chover. Né? Jesus vai dizer lá em Lucas, 3 anos e meio sem chuva. Ficou 3 anos e meio sem chover. A carta de Tiago também fala dos 3 anos, mais de 3 anos que ficou sem chover em Israel, na região toda. Então havia um grande pecado. Havia um grande profeta e surgiu uma grande crise social, uma seca. Jeová, o Deus de Israel, está humilhando o suposto Deus da fertilidade, Baal. Eles adoraram o Deus da prosperidade falso, o Deus da fertilidade falso. E quando eles começaram a adorar esse Deus, nunca teve uma seca tão severa. É Deus humilhando os ídolos. É Deus repreendendo o coração do povo. Havia um comando de Deus.
para que o povo de Israel não se tornasse idólatra na terra prometida. Deus não libertou eles do Egito para que eles fossem escravizados no coração na terra prometida. Lá em Levítico 26:19, olha o que Deus diz: eu lhes quebrarei o orgulho rebelde e farei que o céu sobre vocês fique como ferro e a terra de vocês fique como bronze. Lá em Levítico já dizia que se o povo ficasse orgulhoso e virasse as costas para Deus, Deus tinha falado, não façam isso, porque por causa desse orgulho, essa petulância de vocês, eu vou fechar o céu, vocês vão ficar sem chuva. Deuteronômio 11, 16, 17, mais uma vez a mesma coisa. Tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e a prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês e ele fechará o céu para que não chova e para que a terra nada produza, e assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor está lhe dando. E mais uma vez, em Deuteronômio 28, versos 23 e 24, apenas 3 exemplos dessa palavra reiterada de Deus. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, e o chão de vocês como ferro. Na sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. Então Elias é o porta-voz da palavra de Deus. Quantos estão entendendo? Amém, queridos? Deus falou, se vocês se tornarem idólatras, não vai parar de chover. Então, porque Deus ama, é um caminho autodestrutivo, não é para vocês fazerem isso. Deus advertiu. Todo pai que ama o filho não faz advertência para o filho. Se você vê uma pessoa indo por um caminho, por um precipício, você não vai impedir essa pessoa? Não vai para lá, você não vai alertar? Esse caminho é um caminho de destruição. Então Deus está falando aqui, é um caminho de destruição. Os ídolos não podem salvar vocês. Então Deus falou, e aí o povo desobedeceu. Então Elias é chamado por Deus. Então o nosso texto começa neste momento. Elias deu a palavra para Acabe e ele ficou por um período que não é especificado. Ele ficou ao leste, de Israel, na Transjordânia ali, e aí perto do riacho de Querite, no leste do Jordão. E Deus falou para Elias, você vai beber do riacho, e eu dei ordens aos corvos para te alimentarem lá. Então, Elias deu essa palavra para Acabe, ficou sem chover, como Deus falou, e Elias ficou escondido num lugar, e Deus deu comida para Elias. Deus deu água para Elias. Ninguém sabia, a cabeça de Elias foi colocada a prêmio, como a história vai mostrar na frente, tinha uma recompensa quem encontrasse Elias. Acabe mandou perseguir até encontrar para matar Elias. Mas Elias não comeu a comida estocada de Acabe. Deus deu a provisão para Elias. Então isso mantinha a integridade, a credibilidade, a autoridade de Elias. E Elias falou, não vai chover. E não choveu. E Elias não precisou mendigar o pão de Acabe, o pão de Baal. O próprio Deus deu a provisão com os corvos e a água. Louvado seja Deus por isso, amém? Louvado seja Deus. Então Elias manteve a sua autoridade espiritual. A sua autoridade espiritual. Quando Deus nos dá uma palavra, Ele provê. Amém, queridos? Quando Deus dá uma palavra, Ele pode ser difícil. Não foi, está escrito que Ele era servido por anjos, Ele era servido pelos corvos, mas Ele era servido. Tinha comida. Ele estava em missão e tinha comida. Só que o tempo passou ao ponto de secar o riacho. Quer dizer, ficou um tempo aqui sem chover, até que veio, agora em Belo Horizonte, ficou 174 dias sem chover. É muito difícil. Eu não sei se teve um período de estiagem grande aqui também. Quer dizer, muito tempo sem chover, é difícil. Imagina, hoje, no século XXI, é difícil. Imagina naquela época. Imagina as sociedades agrárias, sociedades... Então, é aí que começa a história dessa mulher, uma grande fé. Havia um grande pecado, um grande profeta, uma grande crise social, e é nesse contexto que vem essa história de fé, de transformação e restauração de uma família. Algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá.
ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Nesse contexto, então, Elias vai para Sarepta. Sarepta era fora de Israel. Era para a parte norte, fora de Israel. E aqui tem um significado importante também de Sarepta. Sarepta significa fornalha de fundição. Fornalha de fundição. O meu pai trabalhou como metalúrgico, ele trabalhou na Aços Vilares por muitos anos, lá no ABC Paulista, onde eu fui criado, em São Caetano do Sul, e eu gostava muito de visitar o meu pai no trabalho. Todo filho gosta, né, de sentar na mesa porque o pai trabalha, eu ia. E só que tinha lugares que eu só podia ver de longe, de tão perigoso que é uma fornalha de fundição, de tão quente que é, né? As formas, o aço derretido, era aço para fazer chapa dos elevadores, né? Os chapa de elevadores na Aços Vilares, aqueles fornos de longe. Então tinha um lugar de segurança, a gente podia ver de muito longe, as crianças não eram autorizadas com capacete, era proibido, de tão difícil que é. Isso, imagina você trabalhar num lugar como esse, né? Imagina, de longe é perigoso, imagina você todo dia, uma fornalha de fundição não é uma brincadeira, quantos estão entendendo, amém? E Deus tá mandando, você vai sair do riacho, você vai agora para a cidade da fornalha, é isso, Sarepta. Você vai para um lugar, e foi isso como a gente vai ver que aconteceu com o profeta Elias, ele foi forjado ali, ele foi forjado naquele ambiente, não é? E quando ele chega lá é o território de Jezabel. A Sarepta fica entre Tiro e Sidom. Lá era o território de Baal. Quantos estão entendendo? Lá era o território. Então Deus, no meio da crise, manda o profeta Elias para o terreno do inimigo. Tem uma ironia que Deus está humilhando Baal no próprio terreno dele. Baal não é dono nem do terreno dele, quanto menos de Israel, quanto menos da terra prometida que Deus deu ao seu povo, seus filhos, escolhidos por ele. Então, ele é enviado lá para essa viúva, uma viúva gentia. Aqui vem uma lição muito forte para nós. Elias foi enviado de Israel para uma terra estrangeira, para uma mulher que ia sustentar ele. E Deus mandou. Nós sabemos que a história, por exemplo, de Jonas foi diferente. Jonas foi feliz para Nínive? Ele relutou. Muitas vezes, nós queremos limitar a ação de Deus, mas Deus age em todos os lugares, o Espírito sopra onde quer, amém, queridos? Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele que é o Senhor. E Ele falou que ia usar uma mulher lá em Sarepta, enviou Elias para lá e ela ia sustentar ele, então ele foi para lá. E aí a cena é muito conhecida, são na verdade, a passagem ela é dividida em duas cenas principais. Primeiro, a última ceia da viúva, a última ceia da viúva. Ele chega e na porta da cidade vê olha a viúva. O texto não dá detalhes, não indica como ele descobriu que era viúva e como ela de algum modo identificou que ele era de Israel, porque o diálogo, né, vai direto ao diálogo. Ele foi, chegando à porta da cidade, ele encontrou uma viúva colhendo gravetos. Ele viu aquela mulher, a história não dá os detalhes, ele já chama ela e perguntou: você pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? E quando ela foi buscar água, ele gritou: e por favor, traz também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: eu juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, eu juro pelo nome de Jeová, o teu Deus. De algum modo ela sabia que ele era de Israel, né? Que eu não tenho um pedaço de pão, eu tenho só um pouquinho de farinha no jarro, um pouquinho de azeite na botija, e eu estou pegando 2 gravetinhos aqui para, né, esquentar, fazer ali uma comida para mim e para o meu filho, para que nós possamos comer e morrer. Então ele encontra uma mulher que está em crise e está ali indo preparar a sua última refeição. Ela fala literalmente isso: nós vamos comer isso e não tem mais nada e eu vou esperar a morte. Quer dizer, de algum modo, essa mulher estava racionando comida. Ela estava faltando comida na casa dela e ela aceitou a tragédia dela. Ela aceitou essa situação difícil. Eu vou morrer por inanição, eu vou morrer de fome. Esse é um texto muito forte para quem está passando dificuldade. Esse é um texto muito pregado num país como o Brasil.
onde, infelizmente, tem pessoas que ainda passam fome no nosso país. Esse é um texto que fala muito em países e nações onde há irmãos e irmãs em Cristo que passam situações de dificuldade. Porque só quem passa a situação de dificuldade consegue alcançar a profundidade desse texto. Uma pessoa que está racionando comida. Quem racionou comida sabe o que é isso. Quem esbanja, quem... É diferente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ela pode ouvir. Agora, quem passa por essa situação cria uma empatia com essa mulher. Porque é de fato uma situação muito difícil. Ela sentiu que a vida dela chegou ao final. Ela sentiu que a vida dela ela terminou. Às vezes você pode estar se sentindo assim essa noite. Você fala, eu vou para o culto e depois eu não sei como é que vai ser. Eu vou essa semana na igreja, eu estou indo esse mês, eu não sei como é que vai ser o mês que vem, eu não sei como é que vai ser esse final de ano, eu não sei como é que vai ser o meu 2025, eu sei que eu estou nas últimas, Imagina Elias ouvindo aquilo. Essa viúva, ela era a fonte mais inadequada de sustento. Ela não tinha comida nem para ela e para o filho dela. Como que ela ia ter comida para Elias? Então ela era incapaz de cuidar dela mesma naquele momento, naquela situação de seca, de crise. Ela não conseguia cuidar nem dela. É interessante porque no primeiro livro de Reis, aqui no começo do livro, lá no capítulo 5, no verso 9, tem uma informação muito interessante entre o acordo que foi feito com Hirão, que era o rei de Tiro, e Salomão. Olha só o que diz lá no capítulo 5, no comecinho do livro, no verso 9, Hirão mandou uma carta para Salomão, eles estavam negociando, E aí Hirão fala assim, Hirão lá de Sidom, da região de Sarepta, entre Tiro e Sidom, ele fala, meus servos levarão a madeira do Líbano até o mar, eu a farei flutuar em jangadas. Aí ele fala, e em troca você fornecerá alimento para minha corte. Então o próprio livro dos reis mostra que a região de Sarepta precisava de alguma comida que vinha de Israel. Quantos estão entendendo, amém? A crise de fornecimento em Israel levou à crise de comida em Sarepta também. Aquela mulher estava passando uma situação difícil, ela também não tinha comida. Não era só em Israel que não tinha comida em Sarepta também. Não tinha comida na casa dessa mulher. Mas Elias recebeu uma palavra de Deus. Quantos gostam de agir debaixo de uma palavra de Deus? Nós temos que viver debaixo da palavra de Deus. Ouvir a voz do Senhor, ouvir a palavra de Deus. Ele ouviu a Deus e ele falou para ela, olha Elias, o profeta, não tenha medo. Ele fala, pode ir lá, pode preparar comida, me faz a comida. Ele não deixa ela numa situação, ele fala, vai ter comida para você e para o seu filho. Ele fala isso, faz primeiro a comida para mim, mas não fica perturbada, vai ter comida para você, para o seu filho, porque Deus disse que não vai faltar comida, enquanto não chover não vai faltar comida. Olha a palavra que Elias deu para ela, Ele deu um oráculo de conforto, uma profecia de conforto para aquela mulher. E ele pediu comida para ele, garantindo que não faltaria para ela e para o filho dela. Ela foi e fez. Nós lemos o texto, ela foi e fez. Ela abriu mão dela mesma e vivenciou um milagre na vida dela. Ela foi, e aí a gente começa a ver a fé dessa mulher. Ela foi, fez a comida. E ela abriu mão dela, e isso é um princípio bíblico. Jesus falou, aquele que perde a sua vida, esse a achará. Muitas vezes nós não vivenciamos milagres na nossa vida, porque estamos apegados demais ao nosso nome, ao que nós fizemos, ao que nós construímos. Eu creio que essa é uma semana da família, é uma semana da gente abrir mão de nós mesmos, amém, queridos? Abre mão do seu orgulho, abre mão da sua vaidade. Quantas bênçãos nós perdemos, porque o nosso coração está cheio de nós mesmos. Então, abre espaço no seu guarda-roupa que Deus está mandando coisa nova. Abre espaço na sua despensa que Deus tem coisa nova para você. Abre espaço no seu coração, Deus tem projetos novos para você. Deus tem fôlego novo, Deus tem criatividade nova. Receba essa palavra na sua vida em nome de Jesus. Olha só, todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será. Esse é o princípio do reino de Deus. O que Jesus ensinou? Bem-aventurados os pobres em espírito, deles é o reino dos céus. Renúncia. Essa mulher viveu ou não viveu? Eu vou fazer a minha última refeição. Eu já vou entregar essa refeição para esse homem aqui mesmo. Eu só tenho mais uma comida aqui.
Eu vou fazer mais uma comida, que diferença vai fazer? Então eu vou fazer para ele, tem uma palavra aí, vou fazer. Ela abriu mão dela, A fé, meu amado irmão, a fé, minha amada irmã, não é um pensamento, a fé é uma atitude. A fé é uma atitude. Esse é um dos exemplos mais poderosos na Bíblia de fé. A vitória da fé sobre o medo. Tem a história da viúva que deu as 2 moedas, que era tudo que ela tinha. Essa mulher é outra viúva que deu tudo que ela tinha. Toda a comida que ela tinha, ela deu. Então, ela viveu um milagre. E é interessante que o milagre em si, ele não foi dramático. Vocês perceberam isso no texto? Diz simplesmente que não faltou comida, que a comida continuou. Não fala que a botija brilhou e flutuou, e os anjos pularam para fora da botija. Não tem isso. Quem está entendendo? Não tem uma descrição dramática. Simplesmente não faltou a comida para ela. Simplesmente não. O azeite e a farinha simplesmente não acabaram. O texto está nos ensinando algo muito poderoso. A fé é uma experiência diária. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão de cada dia já é um milagre de Deus. Nós chegarmos no final desse dia aqui, já é um milagre de Deus. É um milagre da gente estar reunido aqui cultuando a Deus, já é um milagre de Deus. Cada minuto é um milagre do Senhor, a nossa vida. Ele é o nosso provedor, amém, queridos irmãos? A fé tem que estar no provedor, não na provisão, é no provedor. Quando eu era criança, eu tinha 12, 13 anos, nossa família enfrentou um período de muita dificuldade financeira, muita dificuldade. E aí meu pai tinha ficado muito doente, e ele não foi, nós fomos acolhidos pelo pastor Jorge Linhares, lá na Igreja Batista Getsemane, em Belo Horizonte. A gente morava em São Paulo, lá em São Caetano, e em 1998 a nossa família foi acolhida pelo pastor Jorge e pela Igreja Batista Getsemane. E aí, nós, no primeiro, segundo ano, foram anos de readaptação. Quantos estão entendendo? É um momento de dificuldade ainda financeira, então assim, contas para pagar. E teve um mês aquele mês difícil, os recursos acabaram no meio do mês. E foi uma situação bem extrema, porque a comida da nossa casa acabou. A nossa comida acabou. E o meu pai estava debilitado de saúde, muito debilitado de saúde. Eu, meu irmão, minha irmã, o Lucas, a Priscila, minha mãe. E foi chegando no dia que acabou a comida da despensa. Não tinha mais comida na despensa. E aquela situação muito difícil, né? Muito, muito difícil da família passar. E aí, a minha mãe estava muito triste, estava orando no quarto, naquela noite, e meu pai chamou assim, eu e meus irmãos na sala, e ele deu esse toque pra gente. A gente era criança, né? Meu irmão menor ainda, eu sou o mais velho, minha irmã pequenininha. Meu pai falou assim, gente, não pede nada pra mamãe, né? A gente tá num momento difícil, não pede nada hoje, vamos comer a comida que tem aqui, e vamos orar, Deus vai abençoar a nossa família, nós estamos num momento difícil, mas vamos ficar aqui juntos, vamos orar. E aí meu pai orou, e nós comemos aquela refeição ali. Terminou, a gente ficou ali na sala conversando, a televisão ligada, ficou eu, meu pai e minha mãe lá orando e tal. De repente tocou a campainha. Só que era depois das 10 horas. Alguém tocar a campainha da sua casa depois das 10 é muito íntimo ou muito sem noção. Amém, queridos irmãos, né? Tocou a campainha da nossa casa, tocou. E aí, meu pai olhou assim, falou com a minha mãe, Esmeralda, tá esperando alguém aqui? Não, o que será que é? Aí, resumo, meu pai atendeu o interfone, era um pastor, amigo nosso, pastor Daniel Fialho. O pastor Daniel Fialho, ele tocou na campainha naquele momento. E aí, era quase meia-noite já, era bem tarde já. E o meu pai, tá tudo bem, pastor Daniel? Não, pastor Daniel, está tudo bem. É o seguinte, eu estava fazendo compra com a Cristina, a mulher dele, aqui no supermercado, 24 horas. E na hora que eu estava fazendo a compra, Deus mandou eu pegar 2 carrinhos e fazer 2 compras iguais. Então eu fiz 2 compras.
E eu passei aqui na frente da casa de vocês e Deus mandou entregar aqui. Aí você não se incomoda, pastor Elienos? Meu pai, olha, tá um pouquinho tarde, mas eu não me incomodo não, Aí meu pai desligou o interfone, falou assim, Davi, põe o chinelo, Lucas, põe o chinelo. A gente colocou o chinelo. A gente morava num predinho assim de 2 andares. Vamos descer lá. O que aconteceu, pai? Não, vamos ver, eu vou explicando. Aí a gente foi descendo as escadas e a gente foi descendo as escadas e meu pai foi falando, chegou uma despesa para nós aqui. Gente, não existia iFood, Rappi, essas coisas. Mas a gente está vendo aqui que Deus é um Deus que alimenta, Ele manda o corvo entregar uma comida se necessário. Aí a gente foi, meu pai deu um abraço no pastor Daniel com os olhos marejados, a gente subiu com a despesa, os 2 lances, né, de escada para cima, e a gente colocou aquela despesa na sala de casa, e aí o meu pai, minha mãe já saiu falando em línguas do quarto nesse momento, né? E aí meu pai reuniu a gente, ele apontou para o relógio, a gente olhou no relógio, não era meia-noite. Meu pai falou assim, hoje vocês estão testemunhando, filhos, o amor de Deus com a nossa casa, a misericórdia de Deus com a nossa casa. Ele não deixou passar 24 horas sem ter comida no nosso teto. Essa é uma história que, sabe aquelas histórias que são definidoras na sua fé? Todos os momentos de crise eu lembro dessa situação que eu vivenciei. Cada um de nós poderia contar um testemunho. Quantos têm vivido milagres, bênçãos, a misericórdia de Deus? Nós que cremos sabemos que isso daqui é verdade. Eu vivenciei uma experiência dessa. Meus amados irmãos, eu poderia contar outras, em outras circunstâncias, né? Eu vou contar só 2. Essa foi uma na minha infância. Depois, quando eu me casei, estou completando, agora mês que vem, 14 anos casado, bodas de marfim, louvado seja Deus, olha aí. Mas no comecinho do nosso casamento também, teve uma vez que a gente, primeiros anos de casado, estava numa situação difícil ali, meu irmão, e tinha uma viagem de férias. Eu falei, Natália, nós ganhamos essa viagem de férias, mas eu falei assim, Deus vai ter que dar o dinheiro para gastar lá no hotel, que não tem só o dinheiro para chegar lá. Vocês acreditam que quando nós chegamos lá no hotel, lá na Bahia, eu e minha esposa, chegamos no hotel, eu, minha esposa e minha filhinha Maria no colo, ela era pequenininha, a gente chegou, colocamos as malas, descemos assim para conhecer o hotel, cumprimentamos uma pessoa me cumprimentou, Davi, falei, oi, você é o Davi lá da igreja? Sou eu, tudo bem? Quem é você? Eu não sabia nem quem era a pessoa. Não, eu sou fulano de tal, a pessoa falou, eu não sabia nem quem é a pessoa, tudo bem. Eu estava tão nervoso que não ia ter dinheiro para pagar nada, né? Falei, como é que vai ser esse negócio aqui? Aí fui conhecer o hotel assim, falei, misericórdia, como é que nós vamos fazer? Quando eu voltei para o quarto, tinha um envelope, um dinheiro para todos os gastos que eu precisaria ter aquela semana no hotel. E é assinado uma família, um casal, que me viu pregar em um dia um lugar, e eles me reconheceram, e eles falaram assim, olha, esse aqui, você já abençoou tanto a nossa vida com as pregações, e a gente quer abençoar uma gotinha a vocês. Gotinha? Foi um tsunami aquilo, louvado seja Deus. E aí a gente teve as férias abençoadas, né? A gente foi, e eu fui orando, falei, Deus, eu tinha ganho a passagem, ganho o hotel, desde que casei não tinha tirado férias, falei, Deus, eu não sei como é que vai ser. E quando chegou lá, mas eu fui, falei, Natália, se Deus deu o mais caro, que era aqui a passagem do hotel, ele pode usar a vida de uma pessoa. E ele usou, louvado seja Deus. Agora, como nós estamos vendo aqui, essa mulher foi desprendida. Quem quer sair daqui desprendida, amém? Em nome de Jesus. Ela foi desprendida, por isso que Jesus elogiou a fé dela. Ela creu, minha amada irmã, creia. Meu amado irmão, creia. Ela foi, ela vivenciou. Ela experimentou esse milagre na vida dela. Não faltou a provisão na vida dela. Pode ou não pode ter pessoas que morreram de fome naquela seca? Pode, foi uma crise. E aquela mulher não faltou. Não faltou azeite, não faltou a farinha. Essa é a primeira cena. Mas, meus irmãos, a provisão contínua
já é impressionante, mas Deus tinha propósitos ainda maiores na vida dessa mulher. Deus tem propósitos na nossa vida ainda maiores do que simplesmente nos sustentar. É mais do que provisão física, é provisão espiritual. E aí vem a segunda parte do texto. A primeira parte é a última ceia da viúva. A segunda parte é a primeira ressurreição das Escrituras. Porque aquela mulher recebeu ali uma sobrevida, mas o texto vai revelar para nós que ainda tinha um tormento na vida dela. Ela ainda sentia uma culpa. Não especifica que culpa era essa, mas o texto vai dizer que algum tempo depois, o menino, o filho da mulher, a dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E aí a mulher reclamou para Elias. Ela falou assim: o que eu te fiz, homem de Deus? Você veio aqui para lembrar do meu pecado e matar o meu filho? Ou seja, ela estava ou não estava vivendo a provisão de Deus? Estava vivendo. Mas mesmo vivendo a provisão de Deus, na alma dela ainda tinha uma carência. No coração dela ainda tinha uma sujeira, tinha um peso na vida dela que atormentava ela. E a doença do filho e a morte, o menino parou de respirar. De algum modo aquilo ela sentiu: Deus está me punindo pelo meu pecado. Ela tinha consciência que ela tinha um pecado. O marido dela já estava morto, ela é viúva e agora o filho dela está morto. O menino, ele era pequeno, porque ele cabia nos braços dela e de Elias, né? Como vai dizer aqui, Elias chega para ela e fala: dê-me o seu filho. E ele o apanhou dos braços dela. Essa mulher então estava com o menino no colo, triste. Ela reconhece que tinha um pecado e agora ela vai conhecer algo mais poderoso. Não apenas a provisão de Deus, ela vai conhecer a redenção de Deus, o perdão de Deus. Algo que prato nenhum de comida nessa terra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É algo que nenhum restaurante, nenhuma despesa pode resolver. Apesar de tudo, ela entrega o filho dela para Elias. E a cena é tão forte, meus irmãos, que o próprio Elias estava atônito. O próprio profeta está meio em crise, porque ele pega: dê-me o seu filho. Parece que ele concorda. Parece ou não parece que ele concorda com ela? Parece que ele concorda com ela. Porque ele pega o menino, foi para o quarto de cima, eles estavam dormindo separado, onde estava hospedado, colocou o menino na cama e ele clamou. Olha a oração que Elias fez: Deus, Senhor meu Deus, você trouxe também desgraça sobre essa viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o filho fazendo morrer o filho. Então ele deitou 3 vezes no menino e orou: Deus, meu Deus, Senhor, faz esse menino voltar à vida. O próprio profeta Elias, na oração dele, e aqui a gente aprende também a importância da oração na nossa vida. É uma história de fé, é uma história de abrir mão do orgulho e é uma história sobre oração. Elias é um homem que ora. Elias é um homem que clama. Tanto a viúva quanto o próprio Elias estavam perplexos. Isso aqui é muito interessante. Deus não nos poupa das perplexidades da vida. Quantos estão entendendo? Ele não poupou Elias. Ele está perplexo. Então, às vezes, nós estamos passando situações difíceis, situações, e Deus está nos chamando para mais perto dele nessas situações. O que Elias fez no momento de dificuldade? Foi orar, foi clamar. Qual que é o problema de muitas pessoas? Começam e terminam o dia com o telefone na mão e não faz uma oração. Não derrama uma oração diante de Deus. Já viu gente que fala com todo mundo, menos com Deus? Já viu isso? Fala com as pessoas, reclama na internet, reclama com a Alexa. Alexa, toca a trombeta do Apocalipse. Já viu? Reclama com o cachorro, já viu? Conversa com os passarinhos, conversa com as plantas, conversa com as coisas. Quem já viu gente que conversa com seres inanimados? Tem aquele filme, quem lembra daquele filme? O Náufrago. Quem lembra daquele filme? O Náufrago. O sujeito conversa com uma bola de vôlei. Como é que chama? O irmão Wilson. Louvado seja Deus pelo irmão Wilson. Conversa com a bola de vôlei, conversa.
Não faz uma oração. Eu creio que nessa semana Deus está nos chamando para orar mais pela nossa família. Orar mais pela igreja, orar mais por esse final de ano. A igreja caminha de joelhos. A igreja caminha de joelhos. Elias foi orar. Faltam homens que oram. Faltam homens humildes o suficiente para se dobrarem diante de Deus. Mas eu creio que nessa igreja tem homens de oração. Tem servos de Deus. Elias tem uma lição poderosa para os homens. Ele não ficou se desculpando, se defendendo. Ele foi correndo orar. Se nós orássemos mais, nós nos defenderíamos menos. Se nós clamássemos mais a Deus, nós perderíamos menos tempo reclamando, procurando fazer justiça com as próprias forças, com a própria mão. E a oração de Elias é uma oração de crise. Não é uma oração soft, uma oração leve. É uma oração de crise. Ele ora 3 vezes. Crises são oportunidades para que possamos aprofundar o fervor da nossa oração. Possamos aprofundar o nosso clamor. Aprofundar. A minha mãe ficou internada 94 dias com Covid. Foram 94 dias que eu orei como não tinha orado no outro ano passado inteiro. E minha mãe, pela misericórdia do Senhor, a saúde dela foi restabelecida, ela está viva. Os médicos tinham desistido, falou, cronificou o pulmão dela, ela não vai recuperar. Recuperou, não ficou com uma sequela no pulmão. Não, falou, se ela viver, não vai precisar de tubo de oxigênio. Ela não precisa de tubo de oxigênio. E quanto que eu cresci na minha vida de oração. 94 dias, eu fui de São Paulo para Belo Horizonte e fiquei num hotelzinho, na frente do Hospital Felício Roxo, num quartinho. Eu fiquei lá velando, clamando, orando pela vida da minha mãe. Até ela sair de lá, e ela saiu, está viva, está orando por nós, mandou uma mensagem, está orando por nós agora. Elias orou. Crises nos levam para mais perto de Deus se nós tivermos fé. Elias estava lá hospedado e ele orou em desespero. Ele deitou em cima, ele fez uma oração que ninguém nunca tinha feito, ele não tinha precedente. Não tinha uma história de alguém que orou por alguém ressuscitar. Ele orou, ele olhou aquilo e ele orou. Será que Deus ia ressuscitar o menino? Deus era o Senhor de Sarepta, Deus era o Senhor de Israel, mas será que Deus era o Senhor da morte? Será que Ele é o Senhor do Sheol? Meu amado irmão, minha amada irmã, nós aprendemos nessa oração, Senhor meu Deus, faz voltar à vida esse menino. Nós aprendemos que Deus é Senhor não só da vida, mas Ele é Senhor da morte também. Ele é Senhor de tudo que existe. Ele é o Senhor. Esse é o poder do nosso Deus. Poder para vivificar a sua família. Poder para restaurar os seus relacionamentos. Poder para restaurar os seus pensamentos. Poder para restaurar o seu trabalho. Receba essa palavra em nome de Jesus. Ele tem poder para devolver a vida, vivificar o teu coração. E o texto diz de um modo maravilhoso, o Senhor, verso 22, ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino. Louvado seja. Você pode aplaudir o nosso Deus. Você pode dar um glória a Deus aí, Assembleia. O menino ressuscitou. A primeira ressurreição da Bíblia. A hora mais escura precedeu o momento mais brilhante, o amanhecer. O menino levantou dos mortos. E o texto fecha com o louvor da viúva, que é a personagem principal dessa história. Ela que vai ser citada lá. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus filhos pela ressurreição. Pela fé, ela creu, essa mulher. Essa mulher creu e teve provisão. Essa mulher creu e teve ressurreição na família dela. Teve ressurreição. Ela ora assim, agora sei. Olha que interessante. Ela já não tinha vivenciado um milagre? Tinha, um milagre de provisão. Mas foi depois que o filho dela ressuscitou, depois que ela foi confrontada pelo pecado dela, que o menino ressuscitou, que ela diz, agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. Ela declarou que Deus é verdadeiro, que a palavra de Deus é a verdade. Ela declarou isso. Olha a fé dessa mulher. Ela então confessou Deus publicamente. O Deus de Israel, Javé. Ela, na hora de acusar Elias, acusou com intensidade. Você veio lembrar o meu pecado.
Você veio matar meu filho. Mas agora que a situação mudou, ela louvou com intensidade. Com a mesma intensidade. Tem gente que fica indignado só na hora de reclamar, né? Aquela menininha. Que show da Xuxa é esse, não é isso? Reclama, é muito bonitinha. Você viu a menina pequenininha reclamando e esse vídeo ficou famoso no Brasil. Nós estamos esperando aqui, o que é isso? Tem gente que é indignado na hora de pedir, mas que nós possamos ser também fortes na hora de louvar a Deus, de agradecer. Tem gente que pede um continente de bênçãos e devolve uma ilha de gratidão. Não, eu creio que aqui vai ter um povo, famílias que vão ser gratas, vão render ações de graças ao Senhor, viver com gratidão. Tive muito, tive nada. Foi dito aqui agora pelo nosso irmão na oferta. Tive muito, não tive nada. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa mulher encerra o texto louvando a Deus. Ela experimentou não apenas a provisão, ela experimentou a redenção de Deus na vida dela. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe o seu casamento, seus filhos, os seus netinhos, os sobrinhos. Se essa é uma semana, desde que o pastor Eberson me ligou, nós estamos orando, clamando, para que Deus dê respostas a famílias essa semana. É uma semana de oração, é uma semana de busca, é uma semana de clamor. Quem crê que essa semana pode vir milagre, pode vir resposta, pode vir resposta? Eu creio. Eu creio que essa semana pode vir resposta de Deus na sua vida. Agora, nós temos que crer. Deus não apenas sustenta a vida, Ele dá vida onde nem tem vida. O menino já estava morto, Ele deu vida onde não tinha vida. O nosso Deus abre porta onde não tem porta. O nosso Jesus ressuscitou, Ele atravessa as paredes, louvado seja Deus. Não há impossível ao nosso Deus, Ele restitui a vida, Ele reaviva. Deus derrota Baal no território dele. Deus abençoou Elias. Esse texto mostra que Deus, antes de usar Elias para humilhar os sacerdotes de Acabe e Jezabel diante da nação, Ele usou Elias dentro de uma casa. Muitos milagres que Deus vai usar a sua vida lá fora vão começar na sua família primeiro. Você vai experimentar na sua casa, receba essa palavra em nome de Jesus. Você vai experimentar na sua casa testemunhos que é para você depois se levantar diante das pessoas lá fora, na empresa, no trabalho. Quem recebe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus vai te dar autoridade, credibilidade. Paulo fala assim para Timóteo: como alguém pode dirigir a igreja se não dirige a sua própria família? É um princípio básico. Parábola dos talentos. Jesus falou: olha, você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Chegou um tempo de bênção na sua casa, em nome de Jesus. Chegou um tempo de bênção. Chega, tem pessoa que está terminando o ano. Eu não estou falando de um dia de dificuldade, estou falando de uma vida amaldiçoada. Nada que você faz vai para frente. Tudo que toca dá errado. Está repreendido em nome de Jesus. É tempo de crer nas promessas de Deus, de crer na palavra de Deus. Para de crer nos ídolos falsos de prosperidade. Para de crer em coisas vazias. Tem pessoas arruinando a própria vida, se matando por causa de negócio de aposta, por causa de soluções simplistas, por causa de soluções que não provêm da palavra de Deus. Deus vai te capacitar. O tentador falou: Jesus, transforma as pedras em pães. Quer dizer, sem ter que ter trabalho. Pão é o fruto do trabalho. E a Bíblia diz que Deus, o pão nosso de cada dia, Deus vai nos dar. O pão vai vir, Deus vai fortalecer sua mão para o trabalho. Receba essa palavra em nome de Jesus. Portas abertas, respostas na justiça. Esse é o Deus que nós servimos. Deus tem poder, Ele é o dono de tudo que existe. Deus é fiel. Essa é a grande lição desse texto. Deus é fiel. Ele foi fiel com Elias no deserto. Ele estava com ele, mandou os corvos, tinha água. Deus foi fiel com Elias sem comida, na casa de uma viúva que não tinha comida, não faltou comida para Elias. E Deus foi fiel com Elias no momento que o menino morreu. Deus estava com ele. Da última ceia do filho, à ressurreição do Filho de Deus. Meus amados irmãos, da última ceia daquela viúva com o menino. Esse menino agora vira um tipo do próprio Jesus. Louvado seja Deus. Cristo ressuscitou dos mortos. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão que sustenta e vivifica as nossas famílias. Vamos orar. Fica de pé no seu lugar. Deus, nós te louvamos essa noite. Obrigado pela tua palavra.
Obrigado a Deus porque aprendemos lições tão poderosas, ó Deus, nesse texto. De como o Senhor cuida de nós, de como o Senhor nos abençoa, de como o Senhor é fiel. Ó Deus, olha se tem alguém aqui passando situações de deserto. Olha se tem alguma família, Deus, precisando de restauração. Ó Pai, passa o teu sangue e purifica as nossas vidas. Queremos orar, ó Pai. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós oramos em especial essa noite, ó Pai, nessa série de estudos, nessa série de orações sobre a família. Nós oramos por famílias que possam estar em crise. Ó Deus, por essa causa nos colocamos de joelhos. Deus, nós oramos, abençoe, Pai, cada família aqui representada. Ó Deus, eu clamo ao Senhor. Olha se tem pessoas com questões financeiras, questões no trabalho. Ó Deus, em nome de Jesus, questões na saúde, estão acamados. Levanta os acamados, nós pedimos, pela tua misericórdia, ó Pai. Passa, Deus, com o teu sopro sobre as nossas vidas, teu fôlego de vida. Olha casamentos, olha tristeza que pode estar escondido, cansaço, Senhor. Deus, em nome de Jesus, revigora-nos. Nós pedimos a tua bênção sobre esta igreja, sobre quem está nos acompanhando. Fica conosco, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Você pode erguer suas mãos e cantar a honra, a glória. A honra, a glória.